Missionário Miguel de Oliveira, 14 anos. Esse é o nome do momento. Dentre tantas loucuras do mundo gospel, Pregadores Mirins é uma delas. E é claro que o maior culpado por essa aberração, porque é isso que uma criança pregando, gente, é uma aberração. O maior culpado por isso é quem o colocou ali. Quem o colocou ali? Um vídeo, por exemplo, tem um pastor mirim pregando enquanto o pastor, né, o pastor presidente da igreja está lá ouvindo, ou seja, então tem a chancela do pastor ali. Você vai notar que esse fenômeno acontece em um tipo específico de igreja, tem a ver com uma teologia, não é por acaso. Não é por acaso. Que tipo de igreja que acontece essa aberração? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá, gente. Vamos para mais um vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro um videozinho do o Caio Modesto que compartilhou, do missionário, de 14 anos, gente. Meu Deus do céu, é um negócio tão chato isso aqui, porque, meu Deus, a gente fica até constrangido, porque é uma criança, gente, é uma criança. Mas Caio, eu vou tirar o Caio daqui. Caio, meu amigo, um abraço, Caio. Só para ficar maior, tá, Caio? Eu não sei quem é a pessoa de baixo, que o Caio compartilhou o vídeo de baixo, mostrando que esse menino está apenas repetindo o que outras pessoas fazem. Então isso aqui é muito interessante. É claro, ele não tem maturidade ainda. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu soltar aqui. Gil mostra a realidade do que está acontecendo em nosso meio evangélico. Pessoas que não são preparadas teologicamente, não têm intimidade com Deus e para conseguir preencher a agenda, acabam inventando coisas novas, ou até mesmo imitando outras pessoas, que é o caso desse pregador mirim, tá? Vamos lá? Conheço. Depois, esse outro. The king, the power, the man, the best, the king, the fair. Agora, os dois juntos. The king, the power, the man, the best, the king, the fair. Vamos repetir mais uma vez? Of the king, the power, the man, the best, the king, the fair. Of the king, the power. Olha, rapaz, a não ser que seja uma coincidência muito grande, mas nessas igrejas acontece basicamente isso aqui, ó. Lembra disso aqui? Quem que lembra desse? Eu agora sou baterista! Tá vendo? Ele tá repetindo. Ele tá só repetindo um padrão que ele aprendeu ali. Olha que milagre. Agora eu sou baterista da igreja. Olha que Deus faz na vida da gente. Até uma criança. Eu não era nada, só era irmão da igreja também, né? Igual os outros. Agora eu sou baterista. Olha que Deus faz na gente, né? Olha que Deus faz na gente, né? Olha que Deus faz em você e eu e todo mundo que vem aqui na igreja, irmão. E não sei nem eu. Ou seja, em certas igrejas não é necessário mesmo ter um conhecimento profundo de teologia e entender o texto. Basta repetir algumas frases de efeito, terminar com um grande finale ali, que tá resolvido. Sendo assim, já que em muitas igrejas é assim o padrão de pregação, aí, meu amigo, não faz muita diferença se é uma criança ou um adulto pregando. Então, vamos falar disso aqui. Primeiro, o que a gente precisa falar aqui de maneira muito clara? Isso aqui é uma aberração. Já vou explicar em que tipo de igreja isso acontece e por que acontece. Mas primeiro, vamos partir do pressuposto de que um pregador mirim é um absurdo. Em 1 Timóteo 3,6, Paulo diz que uma das exigências para ser presbítero, para ser um pastor não pode ser novo convertido. Rapaz, se não pode ser novo na fé, imagine novo na vida. Imagine novo na vida. Em Números 4, lemos que, lá no Antigo Testamento, para ser sacerdote, tinha que ter, no mínimo, 30 anos. Nós, no Novo Testamento, nós não somos sacerdotes, porque todo o povo de Deus é sacerdote. Mas, seria ali um paralelo mais próximo, de um pastor, seria esse sacerdote aí, no Antigo Testamento. Reafirmando, o pastor não é um sacerdote hoje. Mas tá vendo? 30 anos! 30 anos. Em Isaías, Deus disse que iria amaldiçoar o povo. Como? Vamos dar uma lidinha aqui nisso. Vamos ver. Porque eis que o Senhor dos Exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio. Todo o sustento de pão e o sustento de água. O poderoso e o homem de guerra, o juiz, o profeta e o adivinho e o ancião. Deus vai tirar tudo. O capitão de 50, o homem respeitável, o conselheiro, o sábio, o eloquente orador. Dar-lhe-eis meninos por príncipes. Igrejas que colocam crianças é porque não tem macho ali. Essa é a verdade. Não tem homens ali. Isso aqui é o juízo de Deus.
Igrejas com crianças é porque tem o juízo de Deus. Não tem homem, tá faltando homem ali. Por isso coloca uma criança. Isso é um absurdo. É um absurdo. Dar-lhe-eis meninos por príncipes, e eles vão governar sobre vocês. Isso é o juízo de Deus. Então, é isso. É uma aberração. Se você acha que não, criança pregando, pelo amor de Deus, vai pro outro canal, vai do David Leonardo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. A pergunta é, por que essa aberração acontece? E acontece em um tipo de igreja. Qual? E por que acontece? É naquele tipo de igreja que diz, a letra mata. Em igrejas que tá cheio disso. Não é em todas as igrejas pentecostais, mas tem uma ala pentecostal, uma boa parte das igrejas pentecostais, elas são assim. A letra mata. A letra mata, a letra mata. Lembra o contexto dessa fala de Paulo? A letra mata? Eles interpretam assim, ó, conhecimento demais é ruim. Não tem como ser isso. Oséias 4:6. O povo perece porque falta conhecimento. Provérbios tem como tema, busque a sabedoria mais do que o ouro. Paulo disse, prossigamos em conhecer o Senhor. Se em toda a escritura conhecimento é bom e nós temos o dever de buscá-lo, não seria neste texto que o sentido seria diferente? Que Deus estaria condenando a busca do conhecimento? Portanto, o sentido de a letra mata tem a ver com o contexto. A lei veio para condenar e não para salvar. É só isso o significado do texto. Então, em muitos rincões pentecostais, o conhecimento é visto como sinônimo de falta de poder de Deus. Nesse sentido, o menino, ele seria um vaso perfeito para conter esse poder, porque ali seria Deus purinho. Então, o pentecostalismo é caracterizado principalmente pelo Pentecostes, a descida do Espírito Santo com o poder. Sendo assim, o pentecostalismo tem então essa ênfase no poder do Espírito Santo. E veja, dependendo do que você quer dizer com o poder do Espírito Santo, todos nós concordamos. Todos têm que agir debaixo do poder do Espírito Santo. Todos têm o dever de clamar desesperadamente pelo poder do Espírito Santo sobre nós. Já que tudo o que fazemos é pelo poder do Espírito Santo. A perspectiva bíblica sobre isso é muito clara. Deus não faz a sua obra com a sabedoria humana, com a força humana, com estratégias humanas, mas debaixo do poder de Deus. Um grande exemplo disso é o caso do fogo estranho, dos dois filhos de Arão, lembra? Nadab e Abiú. Eles ofereceram fogo estranho e foram mortos. E lembrando, eles não eram falsos profetas, não eram falsos sacerdotes. Eram sacerdotes escolhidos por Deus, mas ofereceram fogo estranho no culto e foram mortos. O que seria o fogo estranho? A interpretação é, o altar havia acabado de ser consagrado com fogo que desceu do céu, diretamente de Deus. Assim, o fogo a acender não foi o fogo humano, não foi o fogo que Arão produziu, mas o fogo que veio de Deus. Portanto, Nadab e Abiú deveriam usar o fogo do próprio altar, como Levítico 16:12 mostra. Fogo fora dali era fogo estranho, produzido pelo homem. Então a igreja, todas elas têm que ser edificadas debaixo do poder de Deus, do Espírito Santo. A pregação tem que ser feita debaixo do poder de Deus. O que para muitos significa a ausência de estudo e de preparo. Tem igrejas como... É congregação, né? É congregação? Se eu estiver errando aqui, vocês me corrijam. Que você não pode nem se preparar, não. Tem que abrir ali na hora. Ler o texto ali, na hora. Porque aí, senão você se preparou, aí o Espírito Santo não age. Então, nessa perspectiva, para eles, então o poder de Deus significa ausência de estudo, ausência de preparo. E sinônimo de gritaria. Entonação de voz, aquela voz mais impostada. Já reparou? Que muitos pastores têm? Muitos pastores pentecostais têm? E às vezes, que significa o quê? Autoridade do Espírito Santo. E note, você vai reparar nesse pregador mirim isso também, que ele simplesmente está repetindo, aprendeu. Então tem lá uma entonação artificialmente mais impostada. Então, em igrejas assim, que dizem a letra mata, o que a gente vê? Não tem exposição fiel ao texto. É só o poder, que na prática, palavra de efeito, entonação correta, é a gritaria, é as visagens, as profetadas. Porque o cajado de Moisés tocou o mar vermelho e se abriu, assim a sua fé vai tocar na sua empresa e o seu salário vai aumentar! Pronto, o povo vai ao delírio. Então, meu amigo, se tiver o timing certo, a entonação certa, uma métrica certa, se você souber conduzir a fala do jeitinho certo, terminar com a ênfase, com a palavra de autoridade, o povo vai ao delírio. Então, nesse sentido, se a pregação seria só isso, aí não faz diferença uma criança ou um adulto. Eu sei, isso não é em todas as igrejas pentecostais, eu sei disso. Mas tem sim muitas que são dessa maneira. A letra mata.
Então, se a letra mata, é só o poder. E o poder seria o quê? Essas coisas, o pastor vira um artista. É um artista. É isso que ele se torna. Então, é isso. Não é por acaso que você vai notar que esses fenômenos de criança, de pregador mirim, vai acontecer justamente em igreja pentecostal. Então, isso é uma aberração. O próprio Cristo, apesar de, aos 12 anos, estar no templo discutindo com discípulos, ou melhor, discutindo com os doutores da lei, ele ficou 30 anos se preparando para o ministério. Enquanto, nesses lugares, um menino é colocado para pregar. Não é bom que a gente tenha muitos mestres, diz a Escritura. Rapaz, eu tenho 42 anos, eu me converti cedo e tenho uma vida inteira estudando, e estudando muito até hoje, mesmo hoje com o meu ministério maior, pela graça de Deus, mesmo assim, tendo bastante atribuições, mesmo assim, eu tento estudar bastante. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu sou burro. Mais eu percebo que, meu Deus do céu, quanto que a gente sabe tão pouco. E mais me sinto despreparado. Agora, você imagina com 14 anos, meu Deus do céu. É um absurdo. É um absurdo. Então, eu acredito que de fato a gente tem que se lembrar disso. É o poder de Deus. É o poder de Deus que faz. Paulo fala sobre isso aos Coríntios. Não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo está dizendo, a obra de Deus não é feita na força humana. É feita no poder de Deus. Não é com base na sabedoria humana, não é com base nas estratégias humanas, é o poder de Deus. Agora, esse poder de Deus, ele está sobre nós, deve nos capacitar, e o modo natural disso é por meio da preparação também, de anos de estudo, de maturação, de quebrantamento, ao longo de uma caminhada. E por isso a Escritura ordenou. Não pode ter criança, não podia ter criança como sacerdote, não pode no Novo Testamento nem adulto, se for novo convertido. Imagine então, novo, de vida, gente. Mas aí, o que vocês acham? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe, até o próximo vídeo.